Já estamos de volta, é o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região, pedindo respeito a quem precisa ser respeitado nesta sexta-feira. Ô, pessoal, já choveu, o céu está encoberto, não é isso? Deixa eu dar uma olhada no movimento das estradas antes da gente mostrar, porque já teve até acidente aqui na nossa região. Tá aqui as estradas, olha, o céu está encoberto, tem trânsito bastante carregado na altura do quilômetro 103, na pista da esquerda no sentido interior, o trânsito parou, olha lá. O motorista não anda e para não, o motorista para, estaciona o carro lá na faixa da esquerda. Isso aí é um perigo, sabe por quê? Porque é justamente quando ocorrem as colisões traseiras. O motorista que vem na sequência, vem em alta velocidade, desavisado, não dá tempo de frear e aí tem a colisão traseira. Dá para ver lá no fundo da imagem, olha, que ainda chove na região do sistema Anhanguera Bandeirantes. No 109 da Anhanguera não tem chuva, pelo menos por enquanto o tempo está bom, embora esteja encoberto, não chove, não tem prejuízo à visibilidade. Ao sinal de qualquer problema, nós vamos mostrar ao vivo aqui no Brasil Urgente. Tem chuva aí na capital paulista, olha, na chegada a São Paulo pela Anhanguera, o motorista não enfrenta dificuldades, o trânsito está fluindo bem também pela rodovia dos Bandeirantes, como dá para ver aí, olha. Teve acidente, né? Antes da chuva acontecer, é bem verdade, teve um acidente, esse acidente envolvendo um caminhão, não é isso? Foi agora há pouco, as imagens estão aí no vídeo, olha, dois caminhões, o que é isso? É lama espalhada na pista? É lama espalhou na pista? Olha, dois caminhões, o motorista ficou ferido, parece que preso nas ferragens, é o momento em que ele está sendo resgatado pelos homens do Corpo de Bombeiros, olha lá, ó. Ah, gente, que coisa, hein? O motorista ficou preso nas ferragens, foi agora há pouco o acidente entre dois caminhões e aí os homens do Corpo de Bombeiros, numa ação heróica, mais uma brava ação dos homens do Corpo de Bombeiros, nas imagens que você está vendo aqui na tela da Band. O Felipe está comigo, ô Vinícius? O Felipe é repórter da Rádio Band News FM e acompanhou de perto mais uma ocorrência no trânsito. O trânsito ficou muito complicado, dois caminhões envolvidos nesse acidente, a imagem do resgate que a gente viu ali, do motorista preso nas ferragens. Ô Felipe, é caminhão carregando o quê? O sentido com chuva e tudo mais, hein? Boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde a você, boa tarde a todos. São dois caminhões, um deles de laranja, que acabou atingindo um caminhão carregado com cimento. Essa imagem que nós estamos vendo nesse momento, essa sujeira aí na pista que você cogitou que era lama, não era lama não, é cimento mesmo. A carga caiu na pista do anel viário Prefeito Magalhães Teixeira. Esse acidente que aconteceu ali no sentido da Anhanguera, na altura do quilômetro 3, próximo ali ao acesso ao Jardim Itatiaia, Jardim das Andorinhas, ali para quem mora naquela região. Esse acidente foi um acidente muito grave, mas um acidente assim, impressionante mesmo. Esses dois caminhões, estava chovendo, inclusive, na hora desse acidente, chovendo forte, inclusive, ali naquela região. Aí a gente vê novamente o momento do resgate desse motorista, o motorista que tem aproximadamente 40 anos. Foi um trabalho que durou cerca de 10, 15 minutos, por causa do estado que estava a cabine do caminhão. A cabine ficou praticamente destruída e os bombeiros tiveram muita dificuldade para resgatar esse motorista, Rodrigo. Olha, as imagens do acidente agora há pouco no anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, né, que liga as rodovias Dom Pedro I e rodovia Anhanguera. Eu disse ali da sujeira, o motorista que vai passar por ali precisa redobrar a atenção, porque muito provavelmente esse cimento não foi removido, está na pista e pode causar problemas para o motorista, hein? Ô Felipe, dois caminhões, você disse que um estava carregado de cimento ou de laranja, é isso? Isso mesmo. De acordo com a polícia rodoviária, o veículo carregado com laranja acabou batendo justamente na traseira do caminhão carregado com cimento. E aí a gente pode até perceber, a gente percebeu aí na imagem que o caminhão de cimento acabou caindo para a direita, ali na altura do canteiro lateral, e o veículo do carregado com laranjas acabou ficando ali no guarda-reio, na altura do canteiro lateral. Olha, o pessoal do Corpo de Bombeiros contou ali com o auxílio dos homens da concessionária responsável. Agora, Felipe, a imagem impressiona, hein? A cabine do caminhão, esse aí carregado de laranja, ficou completamente destruída, a força da pancada foi enorme, o motorista teve que ser retirado das ferragens num trabalho que é um trabalho cirúrgico, né? Inclusive usando equipamentos especiais. Então o equipamento chama Luca, né? Que é um equipamento que é uma espécie de alicate hidráulico usado para cortar a carroceria, né, ou para tirar as pessoas encarceradas nessas carrocerias. Ô Felipe, qual que é o estado de saúde do motorista, Felipe?
O estado, apesar da gravidade do acidente, Rodrigo, a notícia é boa. O motorista não teve ferimentos graves. Para ser mais preciso, ele teve apenas um corte no pé. Foi a única coisa que ele sofreu, apesar de toda essa gravidade aí desse acidente, mesmo com o estado que a cabine ficou. A sorte aí do motorista é que ele teve apenas esses ferimentos na perna e esse corte mais especificamente no pé. Ele foi levado para a Santa Casa de Valinhos e o estado de saúde dele é bom, Rodrigo. Ainda bem, viu? Graças a Deus, né? Sem maiores consequências. O trânsito ainda complicado por ali, é um horário de pico, né? É um horário de pico, o motorista precisa dirigir com cautela. Felipe Pereira, mais uma vez, trazendo informações ao vivo. Ele que é repórter da Rádio Band News FM. Um abraço, viu, Felipe? Obrigado. Olha, eu fico impressionado toda vez que eu vejo ações dos homens do Corpo de Bombeiros, assim, que dão a própria vida, né, pela vida do outro, do desconhecido. São guerreiros, viu? São guerreiros os homens do Corpo de Bombeiros e também, né, aos socorristas aí da concessionária, que também doam, então, um excelente trabalho, doam a sua vida em nome da vida do outro. E eu digo sempre, é do desconhecido, né? Você vai resgatar a vida de alguém que você não conhece, E pode significar a diferença entre a vida e a morte, esse trabalho cirúrgico feito por eles, né? Olha, acidente, tem chuva na região, o motorista precisa dirigir com cautela, nós vamos continuar acompanhando a situação das estradas. Pode vir comigo aqui, eu estou esperando o seu e-mail. Manda para cá, burgcampinas@band.com.br. Você pode participar mandando para cá a sua crítica, a sua sugestão. Você pode participar também pelo Ligue Band. O 1996851010, você digita 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. O custo é de uma ligação normal para celular, além do Ligue Band, tem também o torpedão que o Ney vai mostrar para vocês aí, olha. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome para o 72250. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, você manda para o número 72250, a sua mensagem é exibida aqui no pé da tela ao longo do nosso programa, 31 centavos mais impostos, viu? Pode mandar quantas mensagens você quiser. E agora preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear nesse mês de outubro móveis para o seu quarto. Gostou, não é? Então participe. É só ligar 96851010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. O que você faria se voltasse a ser criança? A resposta mais criativa ganha um guarda-roupa e uma cama infantil e todo mês, hein? O Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove o quarto do seu filho com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 96851010 é o Ligue Band, nós estamos esperando a sua participação. Olha, após a descoberta de um vazamento de água, moradores do Vale das Nogueiras, em Americana, têm enfrentado problemas com o Departamento de Água e Esgoto da cidade. É a reportagem que nós vamos ver na sequência e daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês aqui no Brasil Urgente todos os detalhes da perícia que ontem foi feita na cidade de Nova Odessa e que ajudou a esclarecer o caso daquela menina, né, que morreu na linha do trem. Um mistério na cidade que começa a ser esclarecido. Ô Vinícius, a informação que a gente tem é de que o caso praticamente está esclarecido, né? Resta saber agora em que circunstâncias se deram a morte da menina, mas já todo mundo já sabe, pelo menos a polícia, o que aconteceu no caso da menina, não é isso? Daqui a pouquinho a Carla Ramil vai falar ao vivo com o Dr. Braga, que é o delegado responsável pelo caso, aqui no Brasil Urgente, trazendo todos os detalhes para você, hein? Todos os detalhes para você. Olha, nesse caso aí que a gente está falando, os moradores estão assustados e nem poderia ser diferente, né? As paredes das casas racharam e os proprietários estão com muito medo, com muito medo. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo, tá aqui, ó. Olho na notícia. Quem mora aqui no Vale das Nogueiras, em Americana, tem tido problemas com o Departamento de Água e Esgoto da cidade. Há 2 meses, os moradores descobriram um vazamento na rua que causou muitos transtornos. Após as rachaduras que venho tendo em 2 casas, os proprietários andando fazendo manutenção, só que no próximo dia seguinte andou rachando em efeito dominó. Por causa dos vazamentos, 9 casas da Rua das Laranjeiras estão assim.
Muitas rachaduras pelas paredes, azulejos e rodapés soltando e o teto abrindo. Diante de todos esses problemas, os moradores resolveram pedir socorro à Defesa Civil, que acionou o DAI. Foi feita uma reunião, o diretor falou que ia sanar o problema, ia mandar fazer sondagem da rua. Tanto que fizeram sondagem, acharam outro vazamento do lado após uns 5 dias seguidos, acharam um vazamento, sanaram o problema também. Mas a reunião com o Departamento de Água e Esgoto não surtiu efeito. Segundo os moradores, apenas os buracos da rua foram consertados, mas o problema internamente ainda existe. Em relação às casas, eles não estão dando a mínima. O que os moradores desejam é que o DAI se responsabilize pelos danos causados às casas e que dê à população do bairro uma garantia de que não vai mais haver vazamentos. O problema é que o departamento exigiu uma série de documentos e um laudo técnico que prove as irregularidades das residências, para que talvez o morador receba indenização. Mas eles não concordam com a decisão da prefeitura. Eles pediram documentos que a gente não tem possibilidade de fornecer para eles, habites, regularização das áreas, e a gente não tem condições, né? Escritura a gente até aqui entende, né? Mas habites, hoje em dia, quantos brasileiros que é difícil quem tem um habites, né? Para tentar um ressarcimento, eles decidiram entrar na justiça. A gente tentou judicialmente porque a documentação que o DAI pediu para a gente não conseguiu, porque eles exigiram que a gente arrumasse uma engenheira, que desse um laudo do local, que assinasse esse laudo para a gente estar trazendo pedreiros, pintores, para estar fazendo orçamento. Olha, eu fico com dó da população, porque é o seguinte, quem quer fazer sacanagem, faz sacanagem sem documento, sem absolutamente nada e com a conveniência do político, não é isso? Porque a gente vê de sacanagem aí, não precisa de documentação para sacanear o povo. Aí quando o povo precisa de alguma coisa, quando o povo e a pessoa de bem está vivendo uma situação como essa aí, que é desesperadora, a burocracia entra em campo, né? E ninguém consegue fazer absolutamente nada. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Isso é jeito de tratar o pobre trabalhador brasileiro? Hein? Isso é jeito de lidar com o problema do cidadão de bem? Ah, gente, político faz sacanagem e não apresenta documentação para sacanear o povo, para meter a mão no dinheiro do povo. Aí quando tem um problema grave, a burocracia, né, entra em campo e o cidadão é que fica prejudicado. Não dá para entender, viu? Não dá para entender. É um país de distâncias enormes, né, entre o certo e o errado. E o certo parece que nem sempre é tão certo assim, né? Só dá certo para quem é errado. Essa é a grande verdade, infelizmente. Infelizmente. Você está vendo aquelas marcações ali? Eu não sei, na imagem anterior deu para ver. O pessoal coloca a fita ali para medir a abertura da rachadura. É, porque se a rachadura abre mais, né, o cara tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Essas rachaduras aí me parecem serem rachaduras de problemas estruturais, viu? De problemas estruturais. Os especialistas, é claro, podem falar melhor do que eu, mas essa rachadura, olha só, ela está cortando o tijolo no meio. Isso é um problema gravíssimo, né? Essas casas podem desabar a qualquer momento. Olha lá, o telhado está sem apoio. O telhado está sem apoio. Ah, Jesus, não é possível. Não é possível que vão tratar os moradores desse jeito, né? E parece que alguns moradores estão tão desesperados, né? Que estão com a ajuda das pessoas, colocando a mão no próprio bolso, iniciando por conta própria algumas obras de reparo. Só que os problemas estruturais são muito grandes. São muito grandes, os prejuízos, então, nem se conta, né? Deixa eu ver mais uma reportagem, Ouro na Notícia. O problema na rede de água da Rua das Laranjeiras, no bairro Vale das Nogueiras, em Americana, causou uma série de vazamentos depois que uma das tubulações estourou. Basta andar pelo asfalto e ver os remendos que foram feitos na pavimentação.
A consequência disso são muitas rachaduras nas paredes, portões desnivelados, azulejos soltos e moradores assustados. A gente tem medo que afundem e venham puxar mais as casas e comprometam as pessoas, né? O Brasil Urgente acompanhou de perto a situação crítica dos imóveis dos moradores. Valéria, os problemas já começam na hora de abrir o portão, né? Já começa na hora de abrir o portão, porque cedeu, né? E a gente não... O portão está relando em cima, eu não consigo abrir. Vamos tentar abrir? Vamos tentar. O problema já começa que o portão enrosca, né, Valéria? E não dá para abrir. Só, o outro eu já nem consigo mais estar abrindo. Se tiver que colocar um carro na garagem? Não tem como. Bom, a gente vai entrar na parte de dentro da casa, onde já dá para perceber o tamanho da rachadura. Olha só, vou pedir para o César mostrar, que já dá para ver lá do outro lado, de tão grande e larga que tá a rachadura. Quando isso começou, Valéria? Começou quando teve um vazamento, começou no vazamento ali na rua, né? Que a gente percebeu que começou a trincar a área. E eu vi que eu deixei desligados os registros da minha casa, vi que o vazamento não era na minha casa. E a gente desconfiou que pudesse ser na rua. Pedimos para o DAI tá vendo se podia ser um vazamento na rua, porque eu já tinha mandado reformar 2 vezes, de um dia para o outro aparecia a rachadura. Aí eles vieram, o dia que eles abriram, que eles descobriram o tamanho do vazamento, foi o dia que abriu mais, foi quando eles abriram lá o buraco, né? Abriu mais os trincos e aconteceu isso tudo. Agora a gente está aqui na casa da dona Dice e os problemas por aqui não são diferentes da casa da Valéria. Olha só, no portão teve uma baixa de um portão para o outro, olha só, tem uma diferença. O portão não fecha, então por isso a dona Dice tem que usar uma corrente para poder fechar, para que ninguém entre. Dona Dice, é um dos problemas que a casa tem, né? É um dos problemas, é que o que apareceu primeiro, né? Foi o portão, depois começou já a trincar a parede, né? As paredes e o chão também, tá todo fofo esse ladrilho aqui, né? Nós vamos mostrar agora o problema da casa da dona Dice. Olha só, o César já está mostrando o chão, que ele já está cedendo em algumas partes. Ali logo mais à frente, a parede com uma rachadura já bem grande, larga, né, extensa. E voltando depois para o chão, a gente consegue perceber que já está sendo feita uma obra ali, dona Dice. Não, é que o vazamento pegou aqui, né? Então, a gente ouviu um barulho de água aqui 8 dias depois que eles arrumaram ali. E, então, a gente veio aqui, eu fechei o registro, parou o barulho de água. Aí, meu marido que abriu esse buraco para ver, e era isso que tinha acontecido, ó. Trincou porque cedeu o chão, né? Então, abriu ali e tá vazando água embaixo da casa. Aqui na casa da dona Aparecida, ela já tinha providenciado até uma reforma das rachaduras. Olha só, a parede a gente consegue perceber que tem cimento ali, porque ela tentou arrumar, mas mesmo assim a rachadura voltou a abrir, né, dona Aparecida? Isso. Voltou a abrir em questão de dias, né? Senão não podemos deixar também como tá, né, entendeu? Tem que arrumar, né? Porque o portão com problema é um desconforto pra gente. Tem até aquela outra parede que eu vou pedir pro César mostrar ali no fundo, que também passou por uma obra, também foi colocado concreto ali, mas abriu também, né, dona Aparecida? Também, abriu também. Depois de arrumado, o mesmo dia que abriu aqui, a gente percebeu, né? O chão, né, que afundou também, e os pisos, que tá dando problema, né? Os moradores esperam uma resposta do Departamento de Água e Esgoto de Americana. Que a gente precisa, em primeiro lugar, que eles estejam arrumando a rua, porque a gente está percebendo que cada dia está cedendo mais, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então não tem como a gente também estar arrumando as nossas casas sem vir arrumar o asfalto primeiro, né? A rua. Gozado. A prefeitura, que não tem nada a ver com o caso, está pedindo, como é que chama, o habite lá dessas casas. Mas se nunca teve habite, por que os moradores continuaram lá por tanto tempo, hein? Prefeitura. É a primeira pergunta. Então é o seguinte, Departamento de Água e Esgoto foi lá, abriu o buraco, não vai fazer nada? É isso? Não vai fazer nada? Então a gente faz um mutirão aqui, ajuda os moradores, só que também não paga mais imposto, não paga mais conta de água. Ah, faça-me o favor. Isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Sacanagem com os moradores. Como é que é, ô Vinícius? O pessoal mandou resposta aqui pra gente? É do DAI essa resposta, é isso? O Departamento de Água e Esgoto? O DAI está dizendo o seguinte, que referente ao caso citado da rua Laranjeiras, no bairro Vale das Nogueiras, os trâmites legais precisam ser respeitados.
Uma parte dos moradores contratou um profissional de engenharia para a elaboração de um parecer técnico conjunto que será usado para dar entrada no pedido de ressarcimento. Alguns deles estão montando o próprio processo, inclusive a documentação. Todos foram ouvidos e orientados pelo Departamento de Água e Esgoto de Americana. O setor técnico da autarquia realizou visita ao local e não foi identificado risco de desabamento. A autarquia em nenhum momento se negou a buscar solução para o caso, mas é importante ressaltar que existe um trâmite a ser respeitado pelo DAI para que todo o processo seja feito dentro da legalidade exigida. O trâmite que precisa ser respeitado, pessoal do DAI, me desculpe, é o trâmite da competência. E isso vocês não tiveram na hora de fazer essa obra que desencadeou esse problema todo. Me desculpem a sinceridade, mas é isso que eu penso. É isso que eu penso. Houvesse um pouquinho mais de competência, né, nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto. Nós vamos acompanhar de perto, se não mexerem lá, não derem resposta aos moradores, nós vamos voltar lá, nem que seja para a gente acampar lá em Americana, à espera da resolução do problema, hein? Nem que seja para a gente acampar lá na cidade. Olha, a Justiça mandou a Prefeitura de Sumaré entregar de graça o medicamento a uma família de um adolescente, só que a medida não foi cumprida. A gente mostrou o caso aqui no Brasil Urgente, aí a Prefeitura prometeu que iria resolver o caso. Só que até agora a família, que não tem dinheiro para comprar o calmante para o filho, continua sem um remédio do menino e ele está com o tratamento interrompido. É uma sacanagem, uma falta de responsabilidade enorme, né? Agora, a Justiça precisa agir também. O juiz mandou, a Prefeitura não faz e fica por isso mesmo? Hein? Fica por isso mesmo? Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui. Olho na notícia. Ele falou que não tem, e eu liguei na farmácia e tem. E fui nas farmácias, tem. Tem um remédio, é só ter dinheiro. E não fui numa farmácia só, não. Remédio tem para vender. Esse você não quer comprar. Um benefício negado. De um lado, uma família angustiada. Do outro, a Prefeitura de Sumaré. Diante de um impasse, há 2 meses, Richard Oliveira dos Santos não recebe o calmante recomendado pelo médico. Cheguei na Prefeitura e disse que não tem um remédio, dependendo do pregão, para comprar um remédio. Não tem previsão. Perguntei se tinha data, nada. Não tem data nenhuma para comprar remédio. O garoto, que tem disritmia cerebral desde quando nasceu, ganhou na Justiça em 2010 o direito de receber gratuitamente o calmante Ritalina. Mas a decisão não está sendo respeitada pela administração da cidade. Ele continuou sem remédio. O último comprimido ele tomou dia 25. Um só. Você vai tomar 2 terços. A senhora tinha recebido meia caixinha, né? Meia caixa. Só deram 30 comprimidos, só deu para 15 dias. O caso foi mostrado no fim do mês passado no Brasil Urgente. Na época, Dona Aparecida de Oliveira Santos tinha em mãos apenas uma caixa do remédio que recebeu da Prefeitura. Ela veio aberta e pela metade. Com 30 comprimidos, durou apenas 15 dias. No dia 25 de setembro, Richard tomou a última pílula. Desde então, está sem tratamento médico e voltou a ter crises. Com medo de tudo, o garoto grita e sequer dorme direito à noite. Se a saúde dele se prejudicar, vai agravar a saúde dele. E se agravar a saúde dele, quem vai ser responsável? Isso eu quero saber do secretário. Quem vai ser responsável pelos problemas que ele pode ter futuro por causa de ficar sem medicação? Depois que a matéria foi ao ar, o próprio secretário de Saúde de Sumaré, José Eduardo Borrul, ligou para a dona de casa. Ele queria saber quem tinha falado a ela que a Prefeitura estava aguardando que fosse feito um pregão, para só então comprar novamente o calmante. Ele ligou e falou para mim que queria saber o nome da pessoa que falou do pregão. A pessoa que falou para mim dentro da Prefeitura do pregão. A única preocupação dele era saber quem que falou desse pregão. Não, ele não queria saber se o menino estava sem remédio. A preocupação dele era do pregão. Durante a conversa, o secretário disse à dona Aparecida que o medicamento está em falta em todas as farmácias. Por isso, a gente vai acompanhá-la para ver se isso realmente está acontecendo. Aline, você tem esse remédio? Tenho sim, tenho medicamento. Quanto está custando a caixa? R$20 a caixa. A senhora precisa de quantos? 3 caixas. São R$60 as 3 caixas. A senhora vai comprar? Não, porque não tem dinheiro. Não tem como comprar. Eu já ficar sem o remédio. Não tem como comprar, não. A gente vai continuar sem?
para continuar sem o remédio. Olha, hoje eu até brinquei aqui na hora que eu cheguei no estúdio com o Marcão, que hoje eu não estou nos meus melhores dias, né, Marcão? Eu estou aqui, eu não sei, acho que essa semana foi muito pesada aqui pra gente, né? A gente mostrou cada caso, né, de incompetência, de descaso, gozado, né? Uma semana que antecede as eleições, uma semana que antecede o momento de você dar um rumo novo aí na sua cidade, na sua região, né? Temos a região metropolitana de Campinas, temos né, outras cidades que compõem aqui a área de cobertura da Band, né? Talvez essas histórias sirvam para você aí do outro lado, né? Não essa especificamente de Sumaré, mas várias histórias que a gente mostrou para você aqui, sirvam para que você possa se nortear, possa entender um pouco, né, da dura realidade vivida pelo cidadão que está nas mãos de gente, né, que não se preocupa com absolutamente nada. Tem muita gente preocupada com a jogatina política, né, com a sacanagem que a política engloba, mas não está nem aí para o cidadão de bem, o cidadão pagador de impostos, aquele cidadão que merece respeito e que diariamente é desrespeitado. Diariamente é desrespeitado, né? Esse caso nós mostramos aqui há algum tempo, acho que no mês passado, não é isso, Vinícius? Aí quando a gente mostrou a reportagem, a gente recebeu da prefeitura uma resposta, né, em que a prefeitura diz o seguinte: não, nós vamos resolver o problema. Nós vamos hoje entregar o medicamento lá na casa da família, já entramos em contato com o pessoal, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que não entregaram o medicamento. O medicamento não chegou até a mão, né, ou as mãos dessa senhora. Ela não tem dinheiro, ora bolas. Aliás, ela já paga impostos, né, para ter o retorno do poder público e não tem dinheiro para comprar o remédio, né? Aí disseram para ela, né, que estão esperando um pregão. Mais uma vez a burocracia, né, complicando a vida do cidadão de bem. Só que enquanto o pregão não sai, não pode comprar de forma emergencial para essa senhora o medicamento para ela cuidar do filho dela, não, hein? Ela ligou hoje, inclusive, lá na prefeitura, na tentativa de obter respostas e continuou, né, ouvindo a mesma ladainha. Deixa eu ver mais uma reportagem. Olho na notícia. Ele grita e não deixa ninguém dormir. Era 3 horas da manhã, nós estávamos acordados. Com ele gritando. É um grito horrível que dá dentro de casa. Por recomendação médica, aos 12 anos, Richard de Oliveira dos Santos toma calmantes 2 vezes ao dia. Mesmo com o problema, ele tem consciência de tudo pelo que passa e sofre junto com os pais. Eu saio daqui às 6h30 da manhã. Vou levar ele na escola em Sumaré. Levo lá. Quando for 8h10 eu estou aqui de volta. Quando for 11h30 eu saio para pegar ele 12h20 lá. Pego ele lá. Quando for 1h10 eu estou aqui de volta. Onde que eu vou arrumar um emprego que eu vou fazer trabalho? Que hora? Sem o medicamento que o filho precisa, mais uma vez, Dona Aparecida de Oliveira Santos ligou na prefeitura. Gostaria de saber se o remédio já chegou, Ritalina? Qual é o nome do paciente? Richard de Oliveira dos Santos. Ainda não, eu passei o caso para o secretário, estou aguardando agora uma posição dele. Ah, mas e quando vai chegar? Tem alguma posição? Então, eu estou aguardando ele me passar essa informação. Ah, enquanto ele tenta fazer compra, o menino continua sem remédio? Senhora, a senhora quer que eu faça o quê? Eu estou dependendo da posição dele para dar uma resposta para a senhora. Ele não me passou hoje. A atendente confirmou que será feito um pregão para a compra do medicamento, mas ainda não há previsão de quando os pacientes irão recebê-lo. Porque senão vai ficar até 2013 sem um remédio esperando esse pregão sair. É isso que me passaram para mim. Então, eu não sei qual vai ser a data desse pregão. Esse pregão vai ser realizado ainda este ano. Depois de ficar dias sem ir à escola porque não tomou o calmante, Richard tentou voltar às aulas, mas não deu certo. Poucas horas depois de chegar, foi trazido de volta para casa pela própria professora. Perguntou se está tomando remédio, que já sabe. Falei que não, que está sem remédio. Não tem como mandar mais. Sem um remédio, não. Porque ele não nem deixa ele lá em paz, nem deixa nós aqui. Ela falou o que ele fez na escola, o que ele fez para atrapalhar? Ele fica agitado. Ele levanta, ele senta, ele anda. Então ele fica agitado sem remédio. Para a mãe, além da preocupação com a saúde do filho, fica o medo de que ele reprove na escola. Perdão, e se a saúde dele
se prejudicar, vai agravar a saúde dele. E se agravar a saúde dele, quem vai ser responsável? Isso eu quero saber do secretário. Quem vai ser responsável pelos problemas que ele pode ter futuro por causa de ficar sem medicação? Olha, já tem gente ligando aqui na Band, se oferecendo para poder dar um medicamento para essa família. E geralmente é assim, né? Quando o poder público é incompetente, a própria sociedade é quem acaba dando um jeito, né? É quem acaba dando um jeito. Só que enquanto a gente dá jeitinho aqui e acolá, né, em todo o nosso país, infelizmente, impera ou a irresponsabilidade administrativa, a gestão administrativa que não vai a lugar nenhum, né, ou em outros casos, como a gente já viu denunciado por aí, né, com denúncias formais de Ministério Público, né, com denúncias já acatadas pela Justiça em todo o nosso país, quando não é a falta de competência, né, é a corrupção. E o cidadão vai dando um jeitinho, para o político é conveniente demais. É conveniente demais, né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não dá para tolerar. Deixa de pagar imposto para você ver. A prefeitura entra na justiça, te coloca no pau, tira até a sua casa, se você não pagar o imposto. Só que na hora que você precisa do benefício, né, do Estado, na hora que você precisa que alguém, né, te devolva aquilo pelo qual você pagou nos impostos, você não tem. Né? Você não tem, simplesmente não tem. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. O que a Prefeitura de Sumaré disse? Porque da outra vez disseram que ia resolver o problema. E não resolveram, ô Vinícius. O que disseram dessa vez? Hein? Tá aqui a nota, olha. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a Secretaria de Saúde recebeu o medicamento no final dessa tarde. Nossa, que coincidência! Que hoje de manhã nós fomos lá, ligamos e não tinha nada. Gozado, né? É só vir pra televisão que dá um jeitinho. E disse a assessoria de imprensa que a Secretaria de Saúde já está em contato com a mãe do menino para entregar o medicamento. Tomara! Tomara! E aí na segunda-feira nós vamos voltar lá. Se não tiver entregue, nós vamos mostrar de novo aqui no Brasil Urgente, porque esse é o trabalho, né, do nosso jornalismo. É por isso que eu faço jornalismo também, viu? Eu disse para vocês, uma questão de vocação. É porque a gente está aqui para botar o dedo na ferida, doa a quem doer. Doa a quem doer.